E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Então vamos lá, simbora para mais um estudo na área de Educação Física. E hoje nós vamos fazer a segunda parte do livro Educação Física e Esportes, organizado por Wagner Way Moreira, publicado pela editora Papyrus, beleza? Então vamos lá. O texto é As Ecologias da Educação Física e do Esporte no Futuro, escrito por Lamartine Pereira da Costa. O homem é lúdico em sua essência e essa ludicidade tem se revelado por expressões do corpo em movimento. Atividades físicas recreativas, de competição e de lazer são constantes históricas, ou seja, manifestações do homem em seu meio cultural. Sendo assim, educação física, esporte e recreação são formas contingenciais e modernas de uma necessidade humana historicamente determinada. Entretanto, essa visão não tem pleno trânsito entre aqueles que lidam com jogos, exercícios e opções de lazer. Acredita-se que isso, em princípio, seja acreditado ao domínio atual da ciência e tecnologia sobre a cultura, que relativiza ou rejeita tudo que lhe é exterior, incluindo nexos históricos e filosóficos. Atualmente, acredita-se que uma adesão às atividades físicas representa um mecanismo compensatório das pressões da vida moderna, quer seja pelo excesso ou carência de meios de subsistência, quer pelo conformismo exigido pela sociedade industrializada ou pelo conformismo gerado por desigualdades sociais. E a educação física de hoje manifesta-se como uma metáfora da modernidade social, operando através de um individualismo induzido pela ciência e tecnologia, colocando o materialismo e o consumismo acima das posições ideológicas e éticas. Além disso, a educação física tem sido conduzida de maneira desarticulada, mostrando facetas diferentes de acordo com quem a conduz, prevalecendo suas preferências profissionais e suas tradições. Mesmo a base educativa, pretensamente crítica, apresenta interesses nem sempre condizentes com o desenvolvimento social. Utopias de ontem e hoje. A concepção antropocêntrica influenciou as primeiras proposições da educação física, nos séculos XV e XVI. Nesse período, havia mais o sentido humanista, individual e grupal da prática de exercícios físicos, e menos o propósito social de maior abrangência. Atualmente, inverteram o arranjo original, reforçando a fundamentação social da educação física, enquanto busca-se fixar o humanismo como resíduo. Comparando visões de educação física, Rousseau, em 1762, afirmava que a sociedade era corruptora do homem, e a educação deveria se pautar na sabedoria do corpo e em processos naturais. Já a Carta Internacional da Educação Física, Unesco, Moscou, 1988, projeta uma educação física em que o ser humano possa enfrentar melhor os inconvenientes da vida moderna, associados principalmente à urbanização e ao desenvolvimento tecnológico. O pensamento durante o período da Revolução Francesa via um ensino centrado na criança e na medida do homem em relação à natureza, enquanto que, atualmente, prega-se um esporte para todos, principalmente em países em desenvolvimento, com o objetivo de favorecer a igualdade de acesso a ele de todas as categorias da população, incluindo os deficientes e os grupos mais desfavorecidos. A ideia que se tem hoje é a de que o homem é redutível apenas à sua totalidade, situação em que Félix Guattari define a partir de 3 ecologias que interagem entre si: meio ambiente, relações sociais e subjetividade humana. Entretanto, atualmente enxergam essa articulação como algo imperfeito, até mesmo utópico, seja pela nocividade e poluição objetiva, seja pelo desconhecimento e passividade dos indivíduos e poderes com relação a essas questões consideradas em seu conjunto. Guattari prevê que um novo tipo de pensar a cultura deverá emergir, o transversal, que interage os ecossistemas, o ambiente tecnológico e o imaginário social. Esse pensamento almeja que os indivíduos sejam, a um só tempo, solidários e cada vez mais diferentes, refletindo sobre a ressingularização das instituições e das ações humanas. A racionalidade instrumental, que relaciona a fragmentação provocada pela ciência autônoma com a razão peculiar daí derivada, enfraqueceu progressivamente o arbítrio humano. A esfera das ciências e tecnologias, que havia provocado a ruptura da cultura medieval a partir do Renascimento, se sobressaiu às demais, e o que era um instrumento emancipador acabou virando um instrumento de dominação.
Vamos para instrumentalismo e ecologias. Os princípios humanistas de exercícios e jogos adaptaram-se nos séculos XIX e XX ao nacionalismo de vários países europeus, preparação para a guerra, ética burguesa, educação das elites e disciplina corporal. Além disso, a recreação surge como disciplina escolar e atividade social, a prática esportiva como meio de lazer e o esporte e espetáculo. Assim, a educação física ainda carrega valores renascentistas e iluministas, mas tem se fragmentado e tornado instrumento de outras aspirações e interesses, além de acompanhar a imersão conflituosa do homem autônomo nas esferas social e cultural. Assim como a razão instrumental, ciência e tecnologia, a educação física exibe ambiguidade, podendo emancipar o homem, assim como repreender e aliená-lo, libertar o seu corpo ou provocar independência, e educar ou motivar o consumo das capacidades corporais como se fossem objetos. A simplificação do acesso a oportunidades esportivas mostra-nos uma síntese das categorias centrais das práticas físico-recreativas, ajustadas ao homem e à sociedade: condição física, fitness, saúde, health e bem-estar, wellness. Esses referenciais indicam uma intenção de preservação do corpo em sua totalidade, construindo um bem-estar físico, mental e social. A partir desses conceitos, originou-se o esporte para todos, que busca compatibilizar educação física, esportes e recreação, assumindo o tratamento igual entre as atividades formais e não formais, prevendo amplo acesso de pessoas e efetivo exercício do direito. Abandonam-se assim as perspectivas mecanicistas, com vistas à detecção de talentos esportivos em prol de uma democratização do esporte, incluindo a todos, sobretudo os grupos desprivilegiados, idosos, menores abandonados, deficientes, etc. Ou seja, é a ciência e a tecnologia a serviço do homem, sem a instrumentalização da educação física, esportes e recreação. Seguindo agora para a razão instrumental ou comunicativa. Habermas defende a razão comunicativa como saída para o homem moderno, pois este é reprimido por si mesmo e por seus instrumentos. Esse pensamento habermasiano tem desenvolvido caminhos de controle e reorientação do funcionalismo social hegemônico, em vez de negá-lo radicalmente. Sendo assim, a política volta a ser base de opções emancipadoras ao se associar à comunicação entre pessoas preconizadas pela modernidade. A nova racionalidade, em tese, busca estabelecer uma normatividade ética, ideológica e ecológica, através da intercomunicação entre os atores sociais, uma vez que o mundo vivido forma o horizonte de processos de entendimento, onde os participantes podem concordar ou discordar em um mundo objetivo, em um mundo social comum a eles ou em um mundo subjetivo. Os homens são influenciadores de sua história e não apenas partes de um sistema engendrado pela sociedade a que pertencem. Mas o que se vê hoje em dia são tendências repressoras da vida moderna, com um domínio instrumentalista sobre a sociedade e a razão comunicativa se realizando em esferas menores de pessoas, onde a maior parte condiciona sua sobrevivência a sistemas funcionalistas, os quais já teriam absorvido a prática política de maior abrangência, entre outras manifestações que regulam a vida humana. Vamos para a valorização da cultura. Pergunta-se: como estabelecer objetivos e métodos em educação se esta comporta cada vez mais considerações utilitaristas, tornando-se inadequada às necessidades individuais e objetivas? Como resposta, destaca-se a intermediação da cultura entre a prática educacional e a sociedade, via pouco explorada entre analistas da atualidade. Segundo esta visão, podemos apontar dois paradigmas principais que têm regulado as relações educacionais: o do desequilíbrio e consenso, cultura científica e pragmática, e do desenvolvimento endógeno, transformação social. A Carta Internacional de Educação Física, de 1988, pretende ser um reflexo de tendências e não mero aperfeiçoamento corporativista, buscando recuperar ou estabelecer propósitos e valores comuns para os instrumentos vigentes, sem diminuir o papel da cultura, como antes era o desejo de dogmas ideológicos e dos métodos educacionais equivocados. Continuando, a recusa da utopia.
Buscando romper com as raízes da educação física em que se vê a essência superada pela contingência, propõe-se compensar a fragmentação do mundo por entendimento e cooperação entre os atores sociais que as produzem. Em termos de Brasil, essa diferenciação já era evidente com o diagnóstico da educação física e desportos, no início da década de 1970. Esse estudo identificou uma desarticulação entre as áreas de atividades físicas organizadas do país, com falta de orientação e política de ação, além de carência de direção. Com exceção dos clubes esportivos, então revelados como exemplos de solidariedade social, mesmo representados por grupos isolados ou fechados. E mesmo com a Constituição de 1988 e a organização formal das práticas esportivas, a prática se mostrou inerte, com essas ideias legais se mostrando um tanto quanto utópicas. Vários conselhos, federações e comitês iniciaram trabalhos em busca de um propósito comum para a educação física, recreação e esportes. No Brasil, o Esporte para Todos caminhou com base na tradição de atividades não formais organizadas por iniciativas locais e espontâneas, necessitando de eventos de ordem cultural e oferta de esporte alternativo. A ideia era criar acessibilidade comunitária de lazer. Mas houve recusa a essas manifestações por parte de interesses do conservadorismo do esporte, do progressismo equivocado, da educação física e da burocracia estatal. Enfim, a educação física, a recreação e o esporte no Brasil terão momentos decisivos nos próximos anos, quando se definirá quem construirá o futuro, os profissionais ou os praticantes de acordo com suas próprias necessidades e aspirações. Então é isso, esse foi o estudo do texto As Ecologias da Educação Física e do Esporte no Futuro, de Lamartine Pereira da Costa, publicado no livro Educação Física e Esportes, organizado por Wagner Way Moreira. Não é um texto simples e de tranquilo entendimento, mas faz parte do livro e nós temos que estudar de uma forma completa e buscando sempre aproveitar o máximo possível que cada tópico, cada texto, cada parte do livro possa nos oferecer. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo!